Em Mateus capítulo 12, nós temos a narração do pecado que, segundo Yeshua, é o pecado sem perdão, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E muitos tentaram explicar o que seria esse pecado que não tem perdão. Mas, para nós entendermos o que é este pecado, nós devemos entender todo o contexto do capítulo 12 de Mateus, que é onde esta frase está inserida. E este capítulo começa com os discípulos, num dia de Shabat, colhendo espigas de trigo para se alimentarem. Eles estavam famintos, estavam com fome, e estavam colhendo espigas para se alimentarem num dia de Shabat. Os fariseus que viram essa cena indagaram Yeshua do porquê ele estava permitindo os discípulos dele fazerem aquilo que não era lícito fazer no dia de Shabat. E Yeshua então dá uma bela explicação para eles, ensinando, acima de tudo, que o Shabat ele foi dado para a vida, e a vida ela tem proeminência sobre o Shabat. O Shabat foi dado como um dia de festa, de alegria, de memorial, e como você pode celebrar uma festa estando com uma necessidade tão grave como a fome no caso. E Yeshua ele cita duas passagens muito interessantes de Davi, que comeu os pães da proposição, que não era lícito para ele comer, e dos sacerdotes, que durante o dia de Shabat tinham que fazer os pães da proposição, violando assim, em tese, o Shabat dentro daquilo que aqueles fariseus pensavam, arrazoavam sobre as proibições do Shabat. E logo na sequência, Yeshua entra na sinagoga, e ali na sinagoga é questionado sobre a questão de curar no Shabat. E ele fala, é lícito fazer o bem no Shabat, e realiza uma cura de um homem que estava com as mãos atrofiadas. Os fariseus, sentindo-se intimidados por Yeshua, decidem reunir-se e promover de alguma forma matar Yeshua. Yeshua, sabendo disso, sai e vai até um campo mais deserto, onde multidões o acompanham, e ele cura a todos. Não se sabe se no mesmo dia ou dias após, mas um endemoniado, um homem que estava sofrendo com surdez e com problema de fala, ele era mudo e surdo, e Yeshua então cura este homem, expulsando o demônio dele, e então as pessoas começam a clamar, não seria este o filho de Davi? Né? Alegando que Yeshua seria o Messias, tendo em vista as obras que ele estava fazendo e o seu ensino e tudo o que estava acontecendo. Neste momento, então, os fariseus, aqueles mesmos que se sentiram ameaçados por Yeshua, pelo seu ensino, pela sua obra, eles então dizem, este não expulsa demônios senão por Beuzebu, o chefe dos demônios. Yeshua vai então explicar o quão esdrúxula era essa alegação desses fariseus, dizendo que um reino não pode dividir-se contra si mesmo e subsistir, que se Satanás expulsa a Satanás, o seu reino não pode subsistir. Né? E então ele diz que todo pecado e blasfêmia dos homens será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa não será perdoada nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Bom, para entendermos então, dentro deste contexto, nós sabemos que a ação que Yeshua estava promovendo de curas, de libertação, de ensino, era uma ação do Espírito de Deus, uma ação direta do Espírito de Deus, que, segundo as palavras de Yeshua, era também sinal da vinda do reino de Deus. Se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, é então chegado a vocês o reino de Deus, diz assim Yeshua. Aqueles fariseus cometeram um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não é um pecado simples, não é um pecado que eles tomaram, tiveram na sua inconsciência ou de uma forma trôpega. Não foi um tropeço, foi uma rejeição declarada daquilo que Yeshua é e do que Yeshua fez. Eles estavam rejeitando a salvação, estavam rejeitando o reino vindouro, estavam rejeitando a obra do Messias e desqualificando-a
por causa de um sentimento nada nobre, que se chama orgulho. Yeshua vai explicar mais para frente que aqueles homens, aqueles fariseus, estavam com seu ego inflado pela vaidade, pelo orgulho e pelo conhecimento. E Yeshua vai dizer, como vocês, sendo maus, conseguem dizer boas coisas? Porque os fariseus, de uma certa forma, eles ensinavam coisas corretas. No entanto, aqueles fariseus que estavam rejeitando o Messias, eles estavam agindo de uma maneira contrária à verdade, contrária àquilo que eles mesmos pregavam. Foi o orgulho, foi a vaidade e o inchaço pelo conhecimento que ofuscou dos olhos daqueles fariseus a vida que estava ali diante deles. Que nós nunca venhamos a cometer este pecado, mas que, pelo contrário, nós estejamos com nossos corações abertos, nossa mente voltada para o reino vindouro, para a obra do Espírito, que opera vida e salvação. Que o Eterno nos abençoe.